Estudo Bíblico Salmo 23. O Salmo do Pastor, um dos capítulos mais estimados do Antigo Testamento, mais conhecido exemplo de um salmo de confiança. Trata-se de uma unidade literária com duas metáforas dominantes que expressam os cuidados e a bondade de Deus, o pastor e a mesa do banquete. Embora a linguagem seja simples e o significado claro, ninguém foi capaz de exaurir a mensagem do poema ou melhorar sua beleza tranquila. E assim esse salmo tem sido lido e relido ao redor do mundo, transformando vidas através dos séculos. Henry Beecher se referia ao Salmo 23, dizendo: esse salmo tem voado para cima e para baixo na terra como um pássaro, cantando o mais doce cântico jamais ouvido. Tem acalmado mais aflições do que todas as filosofias do mundo. Prosseguirá gorjeando para vossos filhos, para os meus e para os filhos deles, até o fim do tempo. Quando tiver realizado sua missão, voará de volta para o seio de Deus, recolherá as asas e continuará para sempre, cantando no feliz coro daqueles que ajudou a levar para lá. Dor, tristeza e dúvida têm sido afastadas por meio de sua poderosa afirmação e fé. Paz, satisfação e confiança têm sido as bênçãos recebidas por aqueles que partilham da sublime confiança do salmista. Versos 1 a 4. Deus como pastor pessoal. O rico relacionamento de Israel como um todo com Deus é tomado como realização individual. O quadro de um pastor fiel é a forma mais concreta de cuidado e contínua vigilância. A ovelha instintivamente confia no pastor quanto às necessidades do dia seguinte. O aspecto mais notável dessa metáfora extensiva é a orientação sábia do pastor. Ele conduz ao descanso e à restauração, pelas lutas da vida e através de lugares perigosos. O pastor cuida assim das necessidades da vida e afasta o temor do perigo. Verso 1. O Senhor é meu pastor. Assim como Davi vigiava suas ovelhas, o grande pastor, Deus, o estava vigiando. O pastor rege, guia, alimenta e protege suas ovelhas e elas o obedecem, seguindo, amando e nele confiando. A imagem de Deus como um pastor é inesgotavelmente rica. O pastor permanece com seu rebanho, Isaías 40, 11, 63, de 9 a 12. Suas ovelhas dependem totalmente dele quanto ao alimento, a água e a proteção de animais ferozes. No Novo Testamento, Jesus se revela como pastor de seu povo. João 10, versos 11 a 15, cumprindo a profecia de que Deus viria para pastorear o seu povo. Ezequiel 34, versos 7 a 16 e verso 23. Versos 2 e 3. Estes dois versículos exprimem a metáfora dos cuidados do pastor por suas ovelhas. O Senhor cuida amorosamente de seu povo. Verso 2. Pastos verdejantes, águas de descanso. Cristo é o pão da vida, João 6, 48, e a água viva, João 4, versos 10 e 14, para os que o seguem como pastor. Verso 3. Refrigera-me. O pastor como Salvador sara as ovelhas. Verso 4. Vale da sombra da morte. Ver Jó 10, 21 e 22. Bordão e cajado. Defesa e direção. O bordão servia para combater animais ferozes e o cajado para dirigir o rebanho. Conferir Atos 20, versos 28 a 31. Versos 5 e 6. A cena muda para mostrar o salmista como hóspede de honra na casa de Deus, desfrutando de calorosa hospitalidade característica no Oriente. Ele está sob a proteção de Deus. Cada uma de suas necessidades é completamente satisfeita com base nessa verdade.
Cada momento de sua vida será preenchido com as mais ricas bênçãos de Deus. A maior das bênçãos será uma comunhão íntima com Deus através de contínua adoração. Verso 5. Uma mesa. Um banquete para uma celebração de vitória. Outra metáfora usada nesse salmo para denotar o cuidado de Deus. Sua cabeça é ungida com azeite perfumado, como era costume no Oriente. O hospedeiro oriental colocava óleo perfumado na cabeça dos hóspedes. Salmo 104:15 e Lucas 7:46. O pastor põe óleo nas feridas que as ovelhas recebem dos espinhos e dos pedregulhos, espantando as moscas e sarando as feridas. Assim o Senhor nos unge e afasta os espíritos malignos que procuram nos afligir, e Ele nos alivia e consola, sarando nossa alma. Verso 6. Habitarei. Tal como as ovelhas com seus pastores, o salmista se tranquilizou na certeza de um lar eterno com Deus. Ver João 14:23. Deus é amor, bondade e fidelidade. Salmo 136:1. A comunhão com Deus, na terra e depois ainda mais nos céus, é o quinhão dos que pertencem à família de Deus. Efésios 2:19. O salmo inteiro é sobremodo íntimo, é o salmo da comunhão com Deus. Nota homilética. Nada falta àquele que recebe bênçãos de Cristo. Nem descanso, verso 2, nem refrigério, verso 3a, nem diretrizes, verso 3b, nem companhia, verso 4, nem consolação, verso 4, nem sustento, verso 5a, nem gozo, verso 5b. Enfim, nada falta.